agradecendo a Deus por mais este dia de vida que nos concede, cumprimentamos a todos e agradecemos aos queridos mentores espirituais que nos orientam a bênção desta oportunidade de podermos refletir sobre um assunto que nos é tão caro como a compreensão de quem é o Espírito de verdade. Este trabalho o apresentaremos da seguinte forma. Depois das considerações iniciais, passaremos pelo Evangelho, pela compreensão do Consolador prometido, para então chegarmos ao Espírito de verdade, à noção se é uma pleiade de espíritos superiores ou uma individualidade, como se referiram os espíritos superiores ao Espírito de verdade, se por acaso o Espírito de verdade nos terá deixado alguma pista sobre quem é, e finalizaremos ainda entendendo a relação do Espírito de verdade com Kardec e concluindo então este trabalho. Nós sabemos que nos livros da codificação espírita e na literatura subsidiária são várias as situações em que encontramos o codinome verdade e espírito de verdade, sendo o codinome um nome de código, um pseudónimo, usado para ocultar o nome verdadeiro de uma pessoa ou de uma entidade. Então, este codinome aparece em textos de mensagens de espíritos superiores e também assinando algumas mensagens. Foram 3 hipóteses que encontramos explicando qual seria o nome verdadeiro que é ocultado neste codinome. A primeira, Jesus de Nazaré, que presidiu a todo o trabalho da vinda do Consolador prometido. A segunda, ser este nome o pseudónimo de uma falange de espíritos superiores que trouxeram até nós os postulados da doutrina espírita sob a orientação de Jesus. Ainda uma terceira, João Batista, que presidiria a esta falange de espíritos superiores. A questão coloca-se, portanto, em espírito de verdade, quem pensamos nós encontrar? E nós, pegando nesta frase do Livro dos Espíritos, nos seus prolegómenos, diremos, como disse Allan Kardec, o nosso insigne codificador, os factos, eis o verdadeiro critério dos nossos julgamentos, o argumento sem réplica, porque em ausência de factos, a dúvida é a opinião do homem sensato. E, para que não houvesse dúvidas, este trabalho visa esclarecer-nos sobre esta questão com base em informações ao nosso alcance, constantes nos livros da codificação e em outra literatura espírita. Por tudo aquilo que pudemos encontrar, nós agradecemos a Jesus e a todos os sábios e amorosos espíritos, encarnados e desencarnados, que permitiram que todo este manancial de luz viesse elucidar e iluminar os espíritos que somos. Agradecemos àqueles que nos dias atuais estudam as obras espíritas e encontram o que é importante saber, esclarecendo-nos. Especialmente neste estudo, agradecemos a Haroldo Dutra Dias e a Paulo Neto. Começando pelas predições do Evangelho, é o próprio Jesus que nos diz em Marcos 4, 21, 23: Vem porventura à cadeia para se meter debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. E como nos disse tantas vezes Jesus, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, é em João 14, 15, 18 e 25, 26 que encontramos esta passagem evangélica
Também na Gênesis a encontramos no capítulo 17 sobre a anunciação do Consolador. Pois é Jesus que pela primeira vez se refere ao Espírito de verdade. Lembremos, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, não o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E ainda em João, capítulo 16, 7, 8 e 12, 14, também podemos encontrar na Gênesis, no mesmo capítulo citado. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Vejamos então o Consolador prometido. Jesus refere-se a ele deste modo: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E entendi ser pertinente compreendermos o significado de o Espírito Santo. E começaríamos por Gênesis, lembrando quando Deus disse a Abraão: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. Então as estrelas, Deus as terá comparado metaforicamente com a sua descendência, os seus filhos. Em Jeremias, nós ouvimos chamar e vemos chamar ao Senhor o Senhor dos Exércitos. Mas com Isaías, nós compreendemos que exército, ou que exércitos são estes. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. E compreendemos aqui que Deus é o Senhor das estrelas, que as estrelas são o seu exército e que as estrelas são os seus filhos, filhos que a cada um Deus chama pelo nome. É o próprio Espírito de verdade que no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo diz o seguinte: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas. Mas também nos diz o Espírito de verdade: homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Mais tarde,
o Espírito Emmanuel esclarece em o Consolador. 3 são os que fornecem testemunhos no céu: o Pai, o Verbo e o Espírito Santo. Como interpretar esta afirmativa? E Emmanuel responde: João referia-se ao Criador, a Jesus, que constituía para a terra a sua mais perfeita personificação, e à legião dos espíritos redimidos e santificados, que cooperam com o Divino Mestre desde os primeiros dias da organização terrestre sob a misericórdia de Deus. E na obra Paulo Estevão, é Emmanuel que nos refere falando dos irmãos da Igreja de Antioquia, dizendo que eles profetizavam animados do Espírito Santo, que ninguém deverá ignorar que Espírito Santo designa a legião dos espíritos santificados na luz e no amor, que cooperam com o Cristo desde os primeiros tempos da humanidade. Então, compreendemos que as estrelas cadentes, o exército a que Jesus se refere, dos espíritos santificados, eles nos trazem o Consolador e são outro Consolador. E se Jesus fala de outro Consolador e aquele Consolador, nós podemos deduzir que Jesus é nosso Consolador, mas que enviará um outro em seu nome, dizendo que Ele o glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. E Allan Kardec, no capítulo 17 de A Gênese, vai nos esclarecer melhor. Quando Jesus diz, a fim de que fique eternamente convosco e Ele estará em vós, esta preposição não podia referir-se a uma individualidade encarnada, visto que não poderia ficar eternamente conosco, nem ainda menos estar em nós. Compreendemo-la, porém, muito bem com referência a uma doutrina, a qual, com efeito, quando a tenhamos assimilado, poderá estar eternamente em nós. O Consolador é, pois, segundo o pensamento de Jesus, a personificação de uma doutrina soberanamente consoladora, cujo inspirador há de ser o Espírito de verdade. Então o Espiritismo realiza todas as condições do Consolador que Jesus prometeu. Não é uma doutrina individual, nem de concepção humana, ninguém pode dizer-se seu Criador. É fruto do ensino coletivo dos Espíritos santificados, ensino a que preside o Espírito de verdade. Nada suprime do Evangelho, antes o completa e elucida. Com o auxílio das novas leis que revela, conjugadas essas leis às que a ciência já descobrira, faz-se compreenda o que era ininteligível e se admita a possibilidade daquilo que a incredulidade considerava inadmissível. E isto podemos ler na Gênese. Mas Jesus diz-nos também: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. E mais tarde, no Evangelho segundo o Espiritismo, assinando como Espírito de verdade, vemos esta frase: eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Podemos perceber que Jesus estava coordenando de perto todo o trabalho da pleiade de espíritos superiores que traziam os novos ensinamentos e lembravam os esquecidos. Então, possamos agora compreender
Se espírito de verdade se relaciona a uma pleiade de espíritos superiores ou se refere, de facto, a uma individualidade. Porque este é um ponto importante a ser esclarecido, porquanto ainda causa uma certa confusão. Na Revista Espírita de 1862, há alguns excertos de questões que são colocadas aos espíritos. Perguntou-se ao espírito Jobarde: vedes os espíritos que aqui estão convosco? E Jobarde responde: eu vejo sobretudo Lázaro e Erasto. Depois, mais distante, o espírito de verdade planando no espaço. Depois, uma multidão de espíritos amigos que vos cercam, apressados e benevolentes. Portanto, aqui vemos o espírito de verdade como uma individualidade. Ao espírito de Sanson se fez a mesma pergunta: não vedes outros espíritos? Responde Sanson: perdão, o espírito de verdade, Santo Agostinho, Lamennais, Sonnet, São Paulo, Luís e outros amigos que evocais estão sempre em vossas sessões. De novo, o espírito de verdade, uma individualidade. Na Revista Espírita, em 1868, Lacordaire informa sobre a participação do espírito de verdade na codificação espírita desta forma: era preciso, aliás, completar o que não havia podido dizer então, porque não teria sido compreendido. Foi porque uma multidão de espíritos de todas as ordens, sob a direção do Espírito de verdade, veio em todas as partes do mundo e em todos os povos revelar as leis do mundo espiritual, das quais Jesus havia adiado o ensinamento, e lançar pelo Espiritismo os fundamentos da nova ordem social. E mais uma vez encontramos o Espírito de verdade como uma individualidade. Ainda na Revista Espírita, 1866, referindo-se à qualificação de santo aplicada a certos espíritos, Allan Kardec esclarece: o espírito não está certo quando diz que os espíritos superiores se dizem simplesmente espíritos de verdade. E esclarece, de forma inequívoca: a qualificação de espírito de verdade não pertence senão a um só e pode ser considerada como nome próprio. Está especificada no Evangelho. Aliás, esse espírito se comunica raramente e apenas em circunstâncias especiais. Então, o espírito de verdade não pertence senão a um só e está especificada no Evangelho. É, portanto, o nome próprio. E no Evangelho, esta expressão, em verdade vos digo, é dita por Jesus por 60 vezes, e é um número significativo de vezes. E ainda no Evangelho, duas passagens mais específicas, em João 14, 6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que se pudéssemos desdobrar o trecho em azul, teríamos: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Já dará para identificar a quem poderemos denominar espírito de verdade, sem dúvida. Mas ainda em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ainda no Evangelho, em Paulo e em João, são várias as referências a Jesus, à verdade e ao seu Evangelho. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, que tem por título O Cristo Consolador, na parte das instruções dos Espíritos, vemos o título Advento do Espírito de Verdade. E as instruções dos Espíritos contêm 4 mensagens assinadas pelo Espírito de Verdade. Então, nós queremos que
Há uma evidente relação entre esses dois títulos, o Cristo Consolador e o advento do Espírito de Verdade. Quem poderá ser a personalidade do Espírito de Verdade? É de se notar que também nas obras da codificação o codinome A Verdade e variantes é por várias vezes mencionado, incluindo as mensagens, onde consta como assinatura. Mas muitos são os espíritos que se referem ao Espírito de Verdade. Possamos ver o que alguns dizem. Chateaubriand: sois guiados pelo verdadeiro gênio do cristianismo, eu vos disse. É porque o próprio Cristo preside aos trabalhos de toda a natureza que estão em vias de cumprimento para abrir a era de renovação e de aperfeiçoamento que vos predizem os vossos guias espirituais. Erasto: não poderias crer o quanto estou orgulhoso em distribuir a todos e a cada um os elogios e os encorajamentos que o Espírito de Verdade, nosso Mestre bem-amado, me ordenou conceder às vossas piedosas cortes. Ainda Erasto: nós que somos, sob a direção do Espírito de Verdade, os iniciadores do Espiritismo em França, e mais adiante, devo-vos fazer ouvir uma voz tanto mais severa, meus bem-amados, quanto o Espírito de Verdade, Mestre de nós todos, espera mais de vós. Erasto: caminhai, pois, em vosso caminho imperturbavelmente, sem vos preocupar com as zombarias de uns e amor próprio ferido de outros. Estamos e ficaremos convosco, sob a égide do Espírito de Verdade, meu Senhor e o vosso. Antoine, pai de Kardec, também ele se refere ao Espírito de Verdade desta forma: podes contar com a benevolência sincera e afetuosa do Espírito de Verdade, o Filho de Deus, o qual saberá, de maneira incomparável, inundar sua alma de felicidade. E São José fala desta forma: pregai a boa doutrina, a doutrina de Jesus, a que o próprio Divino Mestre ensina em suas comunicações, que não fazem senão repetir e confirmar a doutrina dos Evangelhos. E em Hahnemann podemos ler: cada um procurará, pela melhoria da sua conduta, adquirir esse direito que o Espírito de Verdade que dirige este globo conferirá quando for merecido. A quem poderíamos chamar verdadeiro gênio do cristianismo? Nosso Mestre bem-amado, Mestre de nós todos, meu Senhor e o vosso, o Filho de Deus, Divino Mestre, a quem poderíamos colocar como sendo o dirigente do nosso globo. Mas se analisarmos alguns excertos de espíritos e de manifestações registadas na codificação espírita, possamos ainda ver alguns testemunhos fora da codificação. Na correspondência, uma carta do Sr. Rostangue de Bordeaux, publicada em 1861 na Revista Espírita. Agradeço com alegria e humildade a esses divinos mensageiros por terem vindo ensinar-nos que o Cristo está em missão na Terra para a propagação e o sucesso do Espiritismo, esta terceira explosão da bondade divina. Por nos ter vindo dizer: nada temais, o Cristo, por ele chamado Espírito de Verdade, é o primeiro e mais santo missionário das ideias espíritas. A verdade comanda, conforme expressão do Espírito Mários, bispo dos primeiros tempos da Igreja, essa falange de espíritos enviados por Deus em missão na Terra para a propagação e o sucesso do Espiritismo. E no livro Missionários da Luz, há esta explicação do Espírito Alexandre André Luís. O próprio Jesus nos afirma:
Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, e entrará, sairá e achará pastagens. Por que audácia incompreensível imaginais a realização sublime, sem vos afeiçoardes ao Espírito de verdade, que é o próprio Senhor? Também no Círculo Cristiano Espiritista de Lérida, em Espanha, são recebidas 2 mensagens mencionando o nome Espírito de Verdade, uma delas assinada por São Paulo. E São Paulo se refere às 12 verdades do Espiritismo que o bom Senhor vos concedeu por seus enviados, porque a verdade se aproxima e é necessário que os enviados lhe preparem o caminho. Ainda uma mensagem assinada por um espírito, onde se fala sobre a regeneração da humanidade. Coragem! O que foi predito pelo Cristo deve-se realizar. A luz que ilumina todo o homem vindo a este mundo brilha de novo sobre vós. Aquele que recebeu a missão de vos regenerar retorna, e ele disse: bem-aventurados aqueles que conhecerem o meu novo nome. Será que o Espírito de verdade nos terá deixado algum indício sobre quem era ele? Numa mensagem intitulada A Imitação do Evangelho, segundo o Espiritismo, assinada pelo Espírito de Verdade, dada em Bordeaux em maio de 1864, nós transcrevemos: há 18 séculos eu vim por ordem de meu Pai. Quem veio há 18 séculos por ordem de Deus trazer a sua palavra aos homens de vontade? Continua: eu tinha depositado sobre a terra. Há várias moradas na casa de meu Pai. Eu lhes disse há 18 séculos. Estas palavras o Espiritismo veio fazer compreendê-las. E nós não podemos ouvir estas palavras e lê-las sem nos lembrarmos de Jesus. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível das suas provas, que chorem, pois a dor foi sagrada no jardim das oliveiras. E eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Então, nós sentimos as palavras de Jesus falando para nós através das palavras do Espírito de verdade. Mas talvez seja esta mensagem que aparece no Evangelho segundo o Espiritismo e também no Livro dos Médiuns, mais completa, que mais nos diz, ou que muito nos diz também, sobre quem é o Espírito de verdade. Venho eu, vosso Salvador e vosso Juiz. Venho como outrora aos filhos transviados de Israel. Venho trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora a minha palavra, tem que trazer aos materialistas que acima deles reina a imutável verdade. Crede nas vozes que vos respondem, são as próprias almas dos que evocais. Só muito raramente me comunico. Meus amigos, os que hão assistido à minha vida e à minha morte, são os intérpretes divinos das vontades de meu Pai. Em verdade vos digo, crede na diversidade, na multiplicidade dos espíritos que vos cercam. Estou infinitamente tocado de compaixão pelas vossas misérias. E numa nota após esta comunicação, é Allan Kardec que escreve: esta comunicação, obtida por um dos melhores médiuns da Sociedade Espírita de Paris,
foi assinada com um nome que o respeito não nos permite reproduzir, senão sob todas as reservas. Tão grande seria o ensino favor da sua autenticidade, e porque dele se há muitas vezes abusado demais em comunicações evidentemente apócrifas. Esse nome é o de Jesus de Nazaré. E nós compreendemos, porque Allan Kardec teve tanto cuidado em omitir, como ele aqui diz, absteve-se sempre de publicar o que trouxesse este nome. E ouvimos ainda a voz de Jesus: sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos e eu venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Quem outrora nos falou assim? Foi Jesus. Em Mateus 11, 28, vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Bem-aventurados todos aqueles que conhecerem o meu novo nome. Jesus é o Espírito de verdade. E ele nos diz: estou convosco e o meu apóstolo vos instrui, referindo-se a Allan Kardec. Então, que relação tem o Espírito de verdade com Kardec? No dia 24 de março de 1856, Kardec estava no seu escritório a escrever um texto quando por várias vezes ouviu repetidas batidas, cuja causa não conseguiu encontrar. No dia seguinte, em casa do Sr. Baudin, ele interrogou o espírito Zéfiro sobre a origem das batidas. Em obras póstumas nós lemos: ouvistes sem dúvida o relato que acabo de fazer. Poderias dizer-me qual a causa daquelas pancadas que se fizeram ouvir com tanta persistência? Era teu espírito familiar. Em nota, Kardec nos explica que, na altura, se dava a todos a denominação geral de espíritos familiares. E Kardec continua: com que fim foi ele bater daquele modo? Queria comunicar-se contigo. Poderias dizer-me quem é ele? Podes perguntar-lhe a ele mesmo, pois que está aqui. E Kardec questiona: meu espírito familiar, quem quer que sejas, agradeço-te o me teres vindo visitar. Consentirás em dizer-me quem és? Para ti, chamar-me-ei a verdade, e todos os meses aqui, durante um quarto de hora, estarei à tua disposição. Kardec continua: o nome de verdade que tomastes constitui uma alusão à verdade que eu procuro? Responde: a verdade, talvez, pelo menos é um guia que te protegerá e ajudará. Poderei evocar-te em minha casa? Sim, para te assistir pelo pensamento, mas para respostas escritas em tua casa, só daqui a muito tempo poderás obtê-las. Terás animado na terra alguma personagem conhecida? Já te disse, para ti sou a verdade. Isto para ti quer dizer discrição, nada mais saberás a respeito. A 9 de abril, 15 dias depois, numa reunião realizada na casa do Sr. Baudin, das 3 respostas dadas pelo Espírito de Verdade, esta merece destaque. Disseste que serás para mim um guia que me ajudará e protegerá. Compreendo essa proteção e o seu objetivo dentro de certa ordem de coisas. Mas poderias dizer-me se essa proteção também alcança as coisas materiais da vida? E responde a verdade: nesse mundo, a vida material é muito de ter-se em conta. Não te ajudar a viver seria não te amar. Após essa resposta, em nota, esclarece a respeito do Espírito de Verdade Allan Kardec. A proteção desse Espírito, cuja superioridade eu então estava longe de imaginar, jamais de facto me faltou. A sua solicitude e a dos bons espíritos que agiam sob suas ordens se manifestou
em todas as circunstâncias da minha vida. Em agosto, Kardec recebe mais mensagens das quais destacamos. Acaba a tua obra e conta com a proteção do teu guia, guia de todos nós, e com o auxílio devotado dos espíritos que te são fiéis. Noutra manifestação, nossa ação, sobretudo a do Espírito de verdade, é constante ao teu redor e tal que não pode recusá-la. E mais tarde, numa outra mensagem, os espíritos conheciam a solidez das tuas convicções e sabiam que a tua fé, qual muro de aço, resistiria a todos os ataques. Conta conosco e conta, sobretudo, com a grande alma do Mestre de todos nós, que te protege de modo tão particular. E diz Kardec num discurso que lhe foi oferecido: fiz acerca deste assunto o que ainda ontem, antes da sessão, dizia meu guia espiritual, o Espírito de verdade. Então, nós podemos compreender que Jesus foi espírito familiar, foi guia espiritual, foi amparo e orientador de Allan Kardec. Em A Caminho da Luz, Emmanuel diz do codificador: um dos mais lúcidos discípulos do Cristo baixa ao planeta, com a sagrada missão de abrir caminho ao Espiritismo, a grande voz do Consolador prometido ao mundo pela misericórdia de Jesus Cristo. Vejamos ainda estas duas falas de Allan Kardec. O Espiritismo vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Portanto, o Espiritismo é a obra do Cristo, que Ele mesmo preside, assim como preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. E na Gênese, reconhece que o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo a respeito do Consolador anunciado. Ora, como é o Espírito de verdade que preside ao grande movimento regenerador, a promessa do seu advento se acha por essa forma cumprida, porque de facto Ele é o verdadeiro Consolador. E, a terminar, Leon Denis, o continuador da divulgação do Espiritismo, identifica deste modo o Espírito de verdade. A passagem de Jesus pela Terra, seus ensinamentos e exemplos deixaram traços indeléveis. Sua influência se estenderá pelos séculos vindouros. Ainda hoje, ele preside aos destinos do globo em que viveu, amou e sofreu. Governador espiritual deste planeta, veio, com seu sacrifício, encarreirá-lo para a senda do bem. E é sob a sua direção oculta e com o seu apoio que se opera essa nova revelação que, sob o nome de moderno espiritualismo, vai restabelecer a sua doutrina, restituir aos homens o sentimento dos próprios deveres, o conhecimento da sua natureza e dos seus destinos. Concluímos assim que o Espírito de verdade é Jesus pelos seguintes motivos: a fala do próprio Jesus no Evangelho, a informação dos espíritos superiores que se manifestaram na obra da codificação espírita, a comunicação ou as comunicações do próprio Espírito de verdade, a fala de Kardec e a afirmação de Leon Denis. Agradecendo a Deus por Jesus em nossas vidas e a Jesus pela bênção de nos amparar em cada passo do caminho, terminamos pedindo permissão para usar as palavras do nosso digníssimo codificador Allan Kardec. Se tenho razão,
os outros acabarão por pensar como eu. Se estou errado, acabarei por pensar como os outros. Que o Espírito de verdade, nosso Mestre Jesus, nos abençoe, hoje e sempre.